Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao webinar da UDOP. Né? É um prazer estar aí com vocês. É uma oportunidade única, né? Agradeço desde já ao UDOP pela oportunidade de discutir um tema tão importante, né? Que é o IFRS 16, né? Que vem sendo discutido há bastante tempo, né? Já por todas as companhias. Agradecer, né, a presença, né, dos parceiros, né, que estão nos ajudando, né, a organizar esse evento, aos meus colegas, né, que estão junto comigo para debater, agradecer ao Fernando Casale, né, controle gerente, né, corporativo da Tietê Agroindustrial, agradecer também ao Adriano, né, que é o coordenador de custos, né, da usina Corolipe, agradecer ao Ivan, coordenador contábil da usina Vales Machado, também um dos debatedores, ao Rodrigo Camargo, especialista, né, de IFRS, do PwC, parte, né, sócio do PwC. Vamos dar início, né, ao nosso debate, né, do IFRS 16, que é um tema de extrema importância, né, dentro da contabilidade das companhias, uma novidade que vem sendo discutido desde 2016, né, o tema foi aprovado, né, publicado, né, na Europa, né, em janeiro, né, de 2016, e veio para o Brasil, né, começou a ser discutido, né, e foi aprovado finalmente em junho, né, na verdade, abril, né, a audiência pública, que é no Brasil, né, de 90 dias, foi entre junho de 2017 e até agosto, né, de 2017, e começou, né, a entrar em vigor mesmo a partir de janeiro, né, de 2019, né, as companhias têm quebrado a cabeça em cima desse tema, né, o tema foi amplamente, né, discutido, né, nesse período, né, de 2017 e 2018, e finalmente, né, para as companhias, né, que fecham um balanço em dezembro, ele entrou em vigor a partir de 1º de janeiro, né, de 2019, e para as companhias, principalmente do setor sucroenergético, né, que fecha um balanço, né, em março, começaram a contabilizar, né, os efeitos do IFRS 16 a partir de 1º de abril de 2019, né, então a maioria está fechando o balanço agora em março, né, de 2020, já com todos os efeitos do IFRS 16, né, nas suas demonstrações financeiras, né. Qual foi uma das principais inovações, né, da norma, né? Avaliação, né, praticamente a avaliação dos contratos. Se você tem um arrendamento, né, dentro dos seus contratos, né, aí veio toda a discussão, né, parcerias, leasing, arrendamentos e entre outros, né. Então, isso passou, né, a ser analisado e a norma, né, ela obrigou a contabilizar, né, isso como um passivo, né, reconhecer, né, esse passivo, né, desses contratos, né, contra um direito de uso no seu ativo, né. E a partir daí começou toda a questão que a maioria já viu, né, começou a mudar a sua contabilidade, né, que antes era contabilizado, né, como a custo, né, direto, né, passou a ser contabilizado também a custo, mas como uma depreciação, né, e os seus pagamentos, né, você baixa o seu passivo diretamente contra o seu banco, caixa, né, esses são os principais. Mas vamos lá, né, indo direto, né, ao tema, né, que nós colocamos, né, o efeito, né, do IFRS 16 no planejamento e nos custos, né, das usinas.
Na verdade, nós vamos falar bastante, né, da norma, né, mais é contábil do que propriamente dito o efeito, né, no planejamento nos custos. No planejamento, né, das companhias, quando a gente fala planejamento, nós estamos falando mais, né, de orçamento, na verdade. Então, quando você faz orçamento, poucas companhias estão levando em conta, na hora de planejar seus custos, seus gastos, quanto que você está gastando, né, de você fechar o seu fluxo de caixa, né, toda a programação, né, do orçamento propriamente dito. Nesse momento, a maioria das usinas ou das empresas, como todo mundo tem levado em conta, nesse momento é o efeito do IFRS. Né. Nos custos, sim, aí começa o efeito. Contabilmente, né, a grande maioria das usinas tem contabilizado isso já nos seus custos, porém em contas separadas, e na hora de avaliar os seus custos e discutir, né, exatamente o seu custo formado no mês, né, seu custo de plantios, no caso de usinas, plantios de tratos, de CCT, etc., a maioria tem excluído esses efeitos, né, então na contabilidade, enfim, CPV, né, isso está mensurado nos custos, né, mas na hora de avaliar efetivamente no gerencial, debater os custos do mês ou do ano, né, de efetivos nas suas áreas agrícolas, industrial, tem tirado esses efeitos. Né. Eu vou passar até a palavra para os meus debatedores, né, começando, né, debatendo, né, o assunto propriamente dito, né, como as usinas principalmente têm apurado seus custos, né? Eu passo até a palavra para o nosso debatedor, né, o Fernando Casale, né, gerente corporativo da Tietê Agroindustrial. Como é que vocês fazem, qual o conceito, como é que a sua visão, como é que vocês estão fazendo e, no geral, como é que vocês tratam esse assunto. Fernando, fica à vontade, está com você. Bom dia a todos aí, o Rodrigo, o Adriano, o Ivon, Dirceu, obrigado aí, e principalmente para o Doca pelo convite de debater um tema tão importante como o IFRS 16, o CPC 06, que tem afetado muito aí o nosso dia a dia no encerramento das demonstrações financeiras e também, obviamente, no decorrer do ano de 2019. Se me permite, Dirceu, só alguns pontos adicionais. Eu acho que desde esse momento que começou a se discutir no Brasil a implantação do CPC 06, todo mundo saiu levantando contratos e já contabilizando esses valores no primeiro momento, e depois começou a todos se deparar assim, e aí, parceria? Parceria entra ou não na conta? Quais tipos de contratos de arrendamento entram na conta? Porque arrendamento, nessa nova revisão do R02, ele ficou um pouco mais amplo do que a norma anterior, inclusive mudou o título. Antigamente era operações de arrendamento mercantil, e na revisão 02 passou -se a chamar arrendamentos. Até porque, dando ênfase a essa palavra, ela ficou com foco em existe um controle do ativo por um período específico e em troca de contraprestações, e aí essa contraprestação, essa palavra, virou discussão em torno de parceria, entrou ou não na norma. E aí o Rodrigo da Price, e várias empresas de auditoria, e nós, do outro lado, como contabilistas, aí ficamos assim, discutindo também o conceito. Acho que boa parte do tempo ficou em cima da parceria, então a gente acabou perdendo um pouco do tempo útil com o conceito e o controle em si. Então, eu acho que os grandes problemas são as particularidades. Por exemplo, aqui nós temos contratos até 2040 de parceria, temos contratos longos. Então, uma das coisas que mais impactaram no primeiro momento foi a taxa, porque quando você vai adotar uma taxa, você não tem uma taxa até um tempo tão longo assim, até 2040. Então, e isso voltou de encontro também com o ativo em si, né? O registro do ativo, que, de certa forma, ele é descarregado, depreciado de forma linear, e o passivo é conforme pagamento, ou seja, então eles são registrados no primeiro momento de forma conjunta, única, e num segundo momento eles movimentam de forma independente. Então eles começam unificados e terminam e caminham no dia a dia aí de forma independente. E nesse meio tempo discutindo muito com as empresas de auditoria,
que o Rodrigo vai poder nos ajudar aí a dar mais amplitude na visão. E acho que, assim, o que fica de alerta nessa primeira entrada nossa no tema é que são alguns pontos-chave. Acho que a primeira coisa é importante ter uma política consistente de cada empresa, com base nas particularidades que cada uma tenha, de quando você identifica se o contrato tem um arrendamento ou ele contém um arrendamento. Acho que a primeira coisa tem que, para você separar o que você vai registrar e o que você não vai registrar. Um segundo momento é entrar naquela possibilidade, porque o CPC ele tem duas premissas. Ele fala você pode não decidir não aplicar os conceitos do CPC 06 para arrendamentos de curto prazo, assim entendidos aqueles até 12 meses, e aqueles sobre os quais o valor é pequeno, baixo valor. Só que aí o CPC ele não traz o que é baixo valor. Então, por isso que é importante a empresa ter uma política, e nós temos aqui, adotamos uma política, nós construímos analisando em cima dos conceitos do CPC, só que é uma coisa, acho que até intencionalmente o CPC não trouxe, é o quanto isso é relevante. Acho que isso depende, a resposta é muito particular de cada empresa. Então, assim, Dirceu, basicamente, acho que por uma inicial seria isso. Perfeito. Tem até uma questão, já vou introduzir, nós falamos um pouco de custos, né? Tem que um pouco passar para o Ivon, né? Eu tenho o Carlos Moreira, ele está falando que uma parte, né, dos custos, uma parte dos custos vai para o DRE e outra parte vai para os estoques, né? Ou vai para as operações. Né? Correto, né? Tá certo, Carlos Moreira, né? Se não me engano, acho que não colocou aqui, eu acho que o Carlos deve ser da COFCO, né? Talvez, né? Se você for, peço desculpa, né? Mas tá certo. Concordo. Aí sim, né, nós temos adotado na Curlita, né, contabilmente, isso é contabilizado no balanço também, e na hora de analisar, né, os custos efetivos, né, nós temos isso tudo em contas específicas, né, no balanço, né, nas contas de resultado, a gente divide. Na hora de analisar, né, os efeitos, os custos, sim, com a área operacional, a gente acaba eliminando esses efeitos, né. Dentro da parte custos, Ivon, deixa eu passar para você também, né, complementar, né, como vocês fazem na Jales Machado, né, repetindo, Ivon é coordenador contábil, né, da Jales Machado, comentar um pouquinho o tema, e em seguida nós vamos para o próximo item, que é a taxa de desconto, né. Ivon, fica à vontade, em referente ao assunto. Ô, Dirceu, bom dia aí, obrigado por todos aí pela participação no evento. Então, na Jales Machado, hoje, nós continuamos adotando a parceria como componente do custo, né, na área gerencial, né? Os efeitos da norma são levantados e aplicados em contas separadas para fins de apuração do resultado final, mas para fins de tomada de decisão, de controle gerencial do custo dos produtos, o que se adota ainda pela gestão da empresa é a parceria agrícola na forma antiga. Os reconhecimentos vêm sendo abertos separadamente no resultado, no ativo, até mesmo porque isso, na hora da gente preencher as obrigações como SF, né, a gente precisa dessas linhas separadas, né? Então, perfeito. A gente vem reconhecendo isso em linhas separadas, mas a tomada de decisão ainda é com base no critério antigo. No critério antigo. Maravilha. O próximo ponto, a taxa de desconto, né, que vem sendo bastante debatido, né, qual a taxa de desconto ideal, né, para você registrar, né, esses contratos, né? A gente tem debatido isso muito e não existe a conclusão, né, que eu acho que a maioria chegou, não existe uma taxa de desconto, a ideal específica ou é aquela, todo mundo deve seguir essa, uma padrão, né? Então, a maioria das empresas que eu tenho visto, tanto do setor sucroenergético, de outros também, têm adotado taxas muito semelhantes à taxa do custo financeiro, né, das companhias, né, que é ideal. E a gente sabe que o custo financeiro, né, das companhias, ele varia muito de empresa para empresa, até de segmento, né? Então, tem empresas que estão capitalizadas em dólar, com taxas menores, outras só em reais, então ela muda bastante. Então, a gente tem bastante
variação nisso. Então, existem algumas modalidades, né, que alguns usam, como escalonar, né, as taxas, dependendo, né, do período dos contratos, né. Passa a palavra de novo, né, para o Fernando, né, Casado, né, da Tietê Agroindustrial, para contextualizar um pouquinho como é feito lá e o geral, né, na opinião deles, e que ele tem discutido sobre esse tema. Fernando, está com você. Bom, Dirceu, com relação às taxas de desconto, como comentei inicialmente, nós temos operações e contratos que vigoram até 2040. Então, nesse cenário, nós não temos operações financeiras que perdurem até 2040, até 2025, 2026, ali no máximo. Então, nós construímos um cenário onde nós obtivemos e consideramos as taxas que são aplicadas nos contratos atuais, basicamente taxa DI, e mais o spread entre os contratos que nós temos. E a taxa DI, como tem uma possibilidade de você pegar no site da B3, e você consegue visualizar operações até 2031, então nós fizemos um escalonamento de taxa de quinquenal, de 5 em 5 anos, ou seja, onde nós adotamos um primeiro momento, até aquele horizonte que eu tenho contratos financeiros, nós adotamos aquela taxa. A partir daquele momento que eu não tenho mais um horizonte de contratos bancários e não tenho uma taxa para ser calculada, nós obtivemos junto à B3 todas as operações de DI até 2031 e criamos um cenário de interpolação de taxa quinquenal até 2040, que os últimos contratos nossos. Fizemos uma média ponderada em dias úteis, conforme taxa DI, e aí fizemos esse escalonamento progressivo ao longo dos contratos. Então, criamos uma metodologia nossa para atender isso, como penso com a auditoria, para que fique mais justo e mais próximo da realidade do que utilizar uma taxa única de agora até 2040 como se fosse a mesma. Foi nesse conceito que nós fizemos. Perfeito, Fernando. Ivon também, vamos debater, aproveitar esse assunto, como vocês têm feito, como vocês têm analisado esse tema. Na nossa empresa aqui, a gente não fez esse trabalho todo aí que o Fernando comentou, né? Mas o que a gente aplica aqui hoje é o nosso custo financeiro de captação. Então, a norma, tem um momento que a CVM comenta que não pode projetar, tem que ser uma taxa mais equivalente para equivaler a capacidade das empresas diferentes de fazer projeções, né? Então tem que ser uma coisa mais linear. Então, assim, a gente na Jalles, a gente adotou a taxa nossa de endividamento mesmo, de captação de empréstimo. Então, o leitor pode chegar nessa taxa facilmente, olhando a nossa demonstração financeira, quando abre a nota explicativa de empréstimos, ele tem ali a taxa do nosso endividamento, e essa taxa é a taxa que está sendo utilizada lá na adoção, aí nos cálculos de valor presente dos contratos de parceria. Perfeito, né? Deixa eu só também passar ao público que está nos assistindo, né? As perguntas, né, que estão sendo feitas, eu estou marcando as perguntas aqui e nós vamos intercalando elas, ou na parte final nós vamos inserir elas, né? Eu vi várias aí na parte de custo, já vi algumas falando da taxa, né? No final a gente insere elas, tem uma que depois eu vou já direcionar para o Rodrigo Camargo, que é o nosso especialista, e nós vamos tentar atender a todos, né, e responder. As que a gente não conseguir, né, responder durante o webinar, nós vamos estar respondendo em seguida, né. Peço ali para quem puder, de repente, também se identificar, né, de qual empresa que é, para a gente poder direcionar corretamente, né. Bom, taxa de desconto, né, é mais ou menos em torno disso aí. Eu acho que é uma pergunta até que a gente pode já inserir, né, diretamente ligada ao assunto. Deixa eu ver aqui, que está perguntando se a taxa de desconto não deveria ser a que está diretamente, que está inerente aos contratos, né? Eu acho que faz sentido. Fernando,
queira debater sobre esse assunto, em cada contrato, né, de parceria, arrendamento, aluguel, se não deveria ser essa a taxa de desconto a ser aplicada. Acho que o ponto-chave disso é que para contratos, principalmente, o grande efeito para o agronegócio são os contratos de parceria, né? São 80% a 90% do efeito do CPC 06. E nos contratos em si, a própria norma correlaciona a taxa implícita. É difícil você identificar num contrato de parceria uma taxa implícita, até porque ela é vinculada ao Consecana, e o Consecana é indiretamente vinculado ao preço de comercialização das commodities, das açúcares, da etanol. Então, fica difícil você atrelar uma taxa fixa implícita, pelo menos é a minha visão, tá? E aí o Rodrigo pode contribuir até mais para nós, sobre como definir em cada contrato uma taxa, porque tem negociação que é terra fixa, terra variável, enfim, tem um que é o apurado, enfim, tem várias técnicas, né? Que a gente vem debatendo, né? Existe a taxa correta, aquela. É uma opção também, né? Depois o Rodrigo vai debater um pouco desse assunto. Só seguindo a ordem aqui, depois a gente volta nesses assuntos, estou marcando as perguntas aqui, várias interessantes. O outro tema que nós levantamos, e que é bastante importante, muito discutido, saldo de adiantamentos das parcerias existentes, né? Isso é típico, né, das usinas, né? Maioria tem realmente saldos razoáveis, significativos em aberto, né, nas suas posições, né, contábeis, quando da implantação da norma. Então, isso foi bastante discutido, e como é que tem sido? Tem duas formas, né, como pode ser feito. Primeiro, ou você contabilizar, né, hoje, né, na Corip nós optamos contabilizar o líquido, né, jogar isso contra o seu passivo, né, o líquido dos contratos, apurar o saldo dos seus contratos durante o período e descontar o que você adiantou, né, ou você também pode contabilizar isso como uma conta redutora no seu passivo, né. Volto também de novo ao assunto, né, pro nosso debatedor, né, o Casale, né? Vamos lá, como é que vocês estão tratando ali? Debatemos esse assunto uns dias atrás também. Vamos lá. Bom, Dirceu, nós fizemos na adoção inicial pelas duas formas. Nós testamos pelo fazer o cálculo do fluxo de caixa, já deduzindo esses adiantamentos, para já obter o valor líquido, e também fizemos o cálculo bruto, vamos chamar assim, sem deduzir os adiantamentos existentes, e depois levar esse saldo do adiantamento que existia até então entre circulante e não circulante do ativo como redutora do passivo. Então, assim, num primeiro momento, nós acabamos adotando essa segunda opção, por questão mesmo de controle, nesse primeiro momento, em planilhas Excel. Aí até nós termos a automação em sistema, e até porque para nós não perdermos o controle sistêmico dos saldos de adiantamentos. Porque o que muitos profissionais entraram em contato comigo, acho que até com vocês, e acabam discutindo o conceito e tal, como que você faz, isso que eu acho que eu percebi, pelo menos para mim, um fator muito importante na decisão foi até sistêmico, não foi tanto, eu queria sim, mas o sistema tem uma limitação que no máximo que eu consegui foi isso. Então, acabamos cedendo um pouco, não na perfeição, talvez, do modelo que a gente quisesse, para conseguir ter controle e manter o controle, acho que é mais importante. Até porque a gente não pode esquecer que está entrando em produção, já entrou, né? Por causa do Covid até atrapalhou um pouquinho, mas o livro de caixa digital do produtor rural, então cada vez mais esse cruzamento de informações entre notas fiscais emitidas e adiantamentos realizados tem que fechar no final do ciclo, isso é muito importante. Então esse casamento tem que continuar existindo, esse controle as usinas têm que continuar fazendo. Então, o que não se pode é nunca perder esse saldo. Então, esse foi o nosso objetivo principal, ou seja, eu tenho que adotar o CPC 06, tenho que cumprir a legislação contábil, só que não posso deixar de ter o controle que eu já tinha antes, e é a fidedignidade entre o total de notas emitidas versus adiantamentos realizados, para que no final isso tudo feche. Basicamente foi isso, Dirceu. Perfeito. Eu vou fazer uma pequena inserção, né? Tem uma pergunta ali que já eu vou até desmarcar ela aqui, já vamos responder ela, né? Adiantar ali, eu não tenho mais seguinte, né? O Paulo, né? Ele falou que adotou-se, né, o IFRS no Brasil, porém percebe-se que somente adotou e não faz uso das informações, né? Esse é um tema importante.
que a gente percebe? Né? Não é que faz uso. Eu acho que o Brasil ele adotou, né, hoje até a norma, né, ele exige, né, que você efetivamente contabiliza, né, ou apresente as suas demonstrações, né, dentro do padrão do IFRS 16. Quanto ao uso, né, o que a gente percebe? Discutimos bastante isso já, e bancos, agência de rating e por aí afora, eles acabam tirando os efeitos. Né? Mas isso tem um porém, né? Na verdade, a norma é clara, no CPC 06, a gente obriga a contabilizar. Alguns, sim, normalmente em algumas análises, né, de fluxo de caixa, né, de capacidade de pagamento, né, dos bancos, ou até a agência de direito acaba retirando, por enquanto, os efeitos, mas isso tem um porém também, né? Grande parte, né, dos contratos, né, das companhias hoje, firmados com bancos, como covenants, né, indicadores financeiros, eles foram construídos sem os efeitos da norma, né? Então, na hora hoje, né, na hora de avaliar, né, do banco pegar o banco, a agência de rating, pegar suas demonstrações financeiras e fazer uma análise, né, já com a adoção da nova norma, você tem uma incompatibilidade, né, com o que foi construído, né? Então, em algum lugar você tem que tirar os efeitos, né, para chegar, para você comparar, para ter comparabilidade com o que foi construído. Por exemplo, tem um efeito, a gente sabe que a influência do IFRS 16, ela é grande no EBIT das companhias, ele gera um EBITDA bem maior, né, porque o que antes era caixa, né, pagamento dos leases, arrendamentos, aluguéis, etc., hoje vira depreciação, você acaba excluindo para fins de cálculo de EBITDA. Lógico, por trás, você teria que considerar também uma necessidade de reposição de CAPEX, né, de capital bem maior, né. Então, por isso, os bancos acabam retirando os efeitos, né, para essa análise, porque senão todo mundo estaria também estourando covenants, né, em função da implementação da norma. Mas existe uma tendência, eu acho que nós estamos numa fase de adaptação, que todo mundo está se acostumando, né, com o IFRS 16, e com certeza os novos contratos que começarão a ser construídos dali para frente, os bancos e a agência de rating vão, no mínimo, discutir isso já com os clientes, com os efeitos da norma ou sem. Eu acho que a maioria, existe uma tendência disso vir sendo implementado, e acredita-se que em 2, 3 anos ou mais, talvez a gente não discuta mais muito esse assunto, implantou, pronto, e os os indicadores vão ser construídos já, levando em consideração, né, esses efeitos, né. Seguindo, né, para o próximo item, né, nós selecionamos aqui, né, Fernando, depois eu volto para o Ivão, amortização a valor justo, a valor presente, né. Gostaria de você colocasse esse ponto, comentasse um pouco, foi um item que nós discutimos um pouco, você levantou, fica à vontade de discutir um pouco sobre esse item. Então, esse foi um item bastante discutido por nós, com a auditoria, no decorrer do ano, e o CPC, em vários pontos, ele é muito claro que quando você tem a adoção inicial, lá no nosso caso, 1º de abril de 19, você faz o registro do ativo e passivo correspondente, e você faz a realização, como eu tinha falado no início, né, do passivo conforme os pagamentos, como se fosse um empréstimo mesmo, basicamente o mesmo conceito, e inclusive cuidado com as particularidades, porque nós temos vários tipos de contratos, onde os pagamentos não são mensais, por exemplo, pode ser pagamento semestral, anual, trimestral, então, enfim, o ativo ele vai ser diferente daquilo da realização do passivo. E especificamente a realização do ativo, ele acontece de forma linear, e nós sabemos que os contratos, principalmente de parceria e arrendamento, eles não são tão estáticos assim, eles são dinâmicos. Você tem uma fazenda, de repente entra uma outra parte da fazenda, entram talhões novos, você faz um distrato, devolve a área, acontece, tem uma dinâmica muito grande no agronegócio, de uma forma geral. Então, isso tudo tem que ser espelhado lá dentro da norma. Só que o mais importante, que acho que é o controle dessa amortização do ativo, né? E aí, quando você faz esse efeito no resultado, eu acho que muito se tem discutido, sim, fica dentro do custo, faz dentro do custeio, vai para o estoque, depois você vai fazendo o controle dele para justamente anular quando ele afeta o resultado para fins de imposto de renda, que você, teoricamente, a gente sempre fala de 2 contabilidades, né?
E pelo que eu estou conversando com vários colegas, amigos, profissionais, nós estamos percebendo nascer uma terceira contabilidade, né, Dirceu? Tem a contabilidade societária para atender auditoria e fins de aprovação de contas do conselho, enfim, a lei das SAs. Tem a contabilidade fiscal, que é da Receita Federal, e tem a contabilidade gerencial, que é o que nós utilizamos no dia a dia, que o Ivan comentou, que nós utilizamos para tomar decisão, para viabilidade de canavial, enfim, ou para viabilidade de áreas para fins de plantio. Então, acho que o principal ponto está no custeio. Aí nós não temos sistemas, estamos em planilha por enquanto, mas estamos desenvolvendo junto ao nosso RP para incorporar isso dentro do sistema para ficar de forma automática. E hoje nós fazemos dentro do custeio, nós fazemos todo o custeio sem o CPC 06. Depois de processado, nós lançamos os valores do CPC 06 em contas específicas, redutoras, e aí você consegue enxergar esses efeitos separadamente, do CPC em relação ao custeio antigo. Basicamente é isso. Perfeito. Não, realmente, isso é uma preocupação, né? Essa é uma mudança, né, grande, né? Acho que a grande maioria, né, tá amortizando, né, de forma linear, né, 12 meses, né, praticamente o seu ativo, né? Imagino que a maioria está fazendo isso. Isso realmente causa um efeito, né, nas suas demonstrações contábeis, né? Primeiro, o impacto que nós já falamos há pouco, né, ele tem um impacto direto no EBITDA, né, a tendência é gerar um EBITDA maior, já que a depreciação, né, você elimina no cálculo, mas depois faz o ajuste, né, o EBITDA ajustado, eliminando o efeito, ou senão você teria que também considerar, né, na avaliação, né, como um todo, né, do desempenho, a necessidade, né, de reposição do CAPEX, né. Então, esse é um tema interessante. Nós também na Corulip contabilizamos em contas específicas, e está dentro do resultado, e depois nós tiramos efeitos. Ivon, quiser complementar também sobre esse assunto, né, como é que vocês tratam isso na Jales Machado, contribuir com esse tema? Eu acho que hoje estamos quase todos no mesmo barco aí, ainda na questão de automação aí, né? A grande maioria que a gente conversa está trabalhando ainda com planilhas de Excel. Mas os efeitos são esses aí que o Fernando comentou mesmo. Estamos fazendo dessa forma, reconhecendo o custeio da forma normal, antiga, né? E fazendo os efeitos no resultado, como tem que ser a apresentação do balanço, né? Perfeito. Né? Estamos na mesma linha. A norma, né, as demonstrações financeiras estão todas adaptadas à norma, né, para fins de custeio, né, de análise, alguns têm eliminado os efeitos. Eu vou aproveitar ali já no meio, ali vou responder uma pergunta, já que está meio vinculado ao tema, né, o Adriano é da usina Ferrari Agroindustrial, ele está perguntando, né, gostaria de saber se alguém está utilizando um sistema específico para controle EFS, e qual seria o sistema, né? Eu acho que talvez nós podemos falar depois, consultar quem tem sistema, consultar particular, eu acho que no evento ali, não vou citar nome de sistema aqui, né, mas depois nós podemos conversar, tá, Adriano? Nós, na Corulip, nós implantamos um sistema assim, nós estamos finalizando, né, os cálculos, já temos isso calculado em sistema. Nós estamos analisando os efeitos dos relatórios, né? Já tem a primeira versão, os relatórios ficaram muito semelhantes, muito próximos, né, do que dos nossos cálculos em planilhas, é lógico, um pouquinho de variação, né, o sistema mais específico, né, colocamos as taxas, tudo, já temos isso desenvolvido. A gente já faz os relatórios, toda a parte de contabilizações, né, estamos construindo as interfaces agora com o sistema, e está ficando bacana, né? Tem várias soluções no mercado, né, que estão sendo oferecidas. Muitas empresas têm aguardado um pouquinho, né, o desenrolar, né, das discussões, né, das variações na norma, para depois definir, né? Tem ofertas já de empresas oferecendo serviços, né, de pegar a sua base de contratos, gerar o cálculo, de devolver todo mês, né? Nós optamos por adquirir um software para isso, né? Rapidamente, né, Ivon, Casale, né, Fernando, não sei como é que vocês estão, né, nas usinas, como é que vocês estão partindo já para uma solução também, como é que está, ou de forma geral que vocês têm visto. Tem visto várias usinas já
trabalhando com o sistema, grupos grandes, né, entre os 10 maiores, né, do Brasil, várias outras também fora desse grupo, né, a importância é a mesma, muitos sim e muitos aguardando, né, o desenrolar para depois sim definir um sistema. Ivon, como é que vocês estão na Jales Machado em relação a esse assunto? Nós estamos ainda em planilha, mas estamos cotando. Estamos com algumas empresas mandando propostas e a gente analisando o sistema de cada um que está apresentando para a gente. Tem essa formatação aí que você comentou, Dirceu, de me manda os contratos, eu te mando o cálculo. Estamos avaliando, né? Já estávamos antes e com essa pandemia aí, algumas coisas atrasaram no meio do caminho aí, mas esperamos em breve dar sequência nisso aí. A nossa ideia e necessidade, né, é que isso seja feito por um sistema para que tenham todos os controles de forma mais clara, né, uma governança melhor sobre os contratos, né? Planilha de Excel ajuda, mas pode ficar falha em algum momento, né? Perfeito. Fernando? Odisseu, acho que aqui também nós estamos desenvolvendo dentro do nosso RP, tá? A princípio nós iríamos contratar uma empresa de fora, terceira, só que ficaria paralelo ao nosso RP. E a ideia é não criar multissistemas. A ideia nossa sempre foi trabalhar num único sistema, único, que tenha todas as informações, para evitar a customização e integração entre sistemas, para também acho que qualquer alteração que tenha no sistema, você tem que ficar revisitando essa integração e acaba tendo um desgaste desnecessário. Acho que é por isso que a gente está focando nisso. Só que assim, eu disse só um ponto que acho que a gente precisa importante, também que nós fizemos nesse critério de composição da amortização do custo, nós também direcionamos uma parcela desse efeito para a planta portadora. E aí, justamente, porque como eu estou descarregando no resultado lá, um efeito de direito de uso, aquela parcela de tempo onde nós estávamos em processo de plantio da área, por exemplo. Então, nós segregamos proporcional à área plantada, porque muitas vezes eu posso plantar parcialmente uma área, não a área toda. Então, nós pegamos essa informação com a agrícola, verificamos o quanto daquele contrato está sendo plantado naquele período. Essa razão de proporção, nós direcionamos uma parcela desse direito de uso, ao invés de ir para o custeio, ele vai para a planta portadora. Então, nós fazemos esse ajuste também antes de fazer o custeio como um todo, tá? Perfeito, né? Seguindo o nosso tema ali, tem uma questão também de bastante impacto, né? Imposto de renda né? E contribuição social diferidos, cálculo sobre a diferença do resultado, estorno. Primeiro, né? Depois o Fernando, né, vai contextualizar, né, um pouco mais, né, esse tema, né? Mas no geral, né, para fins de isso que é importante, primeiro, a gente ter isso em conta separados, né, nas suas demonstrações contábeis, para depois você eliminar os efeitos. E importante, tem uma resolução já da Receita Federal, o fisco, né, não pode ser impactado por efeitos de uma norma contábil, né? Então, para fins, primeiro, de cálculo, né, do seu imposto de renda e contribuição social, todos os efeitos, né, da norma devem ser eliminados, sim, né, lá no valor das companhias, né? Fernando, quanto à questão, né, do diferidos, por favor, passo a palavra para você novamente. O diferido, Dirceu, eu costumo muito comparar com o CPC 27, né, que foi a atribuição do custo inicial lá, que é do imobilizado, para fins de entendimento do CPC 06, para mim ficou mais fácil. Então, assim, diferente do CPC 27, que é a mais-valia do ativo imobilizado, onde nós reconhecíamos integralmente aquela, vamos chamar de reavaliação, e depois já, como redutora, o diferido, em contrapartida, que até a norma contábil exige que todo o efeito seja líquido de tributos, o CPC 06 já não dá, porque eu só vou saber esse ajuste, se ele é positivo ou negativo, no mês a mês, conforme eu vou tendo o custeio pela entrada de nota, pela entrada da cana e pela emissão de nota, no caso. Então, a diferença grande entre o CPC 27 e o CPC 06 é justamente essa.
Nós só vamos saber o efeito do diferido no exato momento da contabilização, do estorno, né, entre as notas fiscais emitidas e efetivamente o direito de uso a amortizar. Então, basicamente, ele é construído no mês a mês. Perfeito. Ivon, também comentar, né, que você tem feito, controlado isso dentro da empresa de vocês, na Jalles Machado. O controle como diz o Fernando aí, o controle é no dia a dia, né? Ver aquilo que deveria, que foi pago, né, a depreciação, adicionar uma, excluir outra. Assim como a gente já fazia a vida inteira com os contratos de leasing de veículos, né, de equipamentos. Então, sim, são as adições. Okay. O pagamento exclui-se de depreciação em encargo financeiro, né? Então, são os controles necessários. Para fins, né, fins primeiro da avaliação, qualquer impacto, né, dentro do diferido, né, vindo da norma, tem que ser ajustado no final, e para fins de cálculo do imposto de renda, né, temos que realmente eliminar todos os efeitos, né, do IFRS 16 e considerar a operação efetiva, né, caixa, né, por competência, conforme ela ocorreu, né. Bom, nós debatemos uma boa parte das questões, né, nós vamos voltar, né, depois que tem uma série de perguntas, né. Eu vou entrar agora, né, com a parte do especialista, né, novamente eu agradecer, né, a presença do sócio, né, da Price, né, Rodrigo Camargo, né, obrigado de estar conosco, né, eu acho que o Rodrigo é uma das referências, né, no mercado também, representando a PwC, junto com as outras, né, eu acho que as Big Four têm feito um grande trabalho, né, em cima do IFRS 16, o Rodrigo tem auxiliado muito também dentro do portfólio, né, da PwC, em auxiliar as empresas, né, nas dúvidas sobre os principais pontos, né, da implantação da norma, que nós estamos discutindo ela praticamente desde 2016, né. Rodrigo, bem-vindo, né, bom dia. Vamos lá, eu vou ventilar, né, passar para você um ponto que nós já ia falar, ventilamos, né, no início, né, sobre a taxa de desconto, né, nós falamos que cada usina usa a sua taxa, né, não existe uma taxa específica, depende, né, do custo financeiro, do que está inerente nos contratos. Gostaria um pouquinho, né, da opinião do especialista, né, sobre esse tema. Vamos lá, Rodrigo, está com você, bem-vindo. Obrigado, Dirceu. Queria desejar aí um bom dia a todos aí também que está participando, agradecer aí o convite da UDOCO para estar participando dessa webinar. E assim, como você disse, o assunto, vocês estão debatendo, eu vejo, né, cada vez que a gente conversa sobre esse tema, a gente percebe que ele cada vez tem mais detalhes, cada vez mais complexidades que a gente precisa ir endereçando de forma individual de cada empresa, né? E o assunto aí em específico da taxa de desconto é um assunto que foi debatido bastante, esse não só pelo setor, né, de agronegócio, mas eu acho que por toda a comunidade, vamos dizer assim, contábil, discutiu esse tema da taxa de desconto, e, inclusive, a CVM se pronunciou no final do ano passado em relação a esse tema, né? Mas, sendo bastante objetivo, o tema da taxa, você tem dois conceitos, né? Você tem o conceito da taxa que a norma traz, né? O conceito da taxa implícita do contrato, e a taxa incremental, né? Normalmente, a preferência pelo uso da taxa implícita do contrato, então, todos aqueles contratos que você tem uma taxa já definida ali dentro do contrato, é aquela que você tem que utilizar para poder fazer todo o desconto. O ponto é que nem sempre a gente percebe, nem sempre você tem essa taxa de desconto, né? Eu diria assim, na grande maioria, você não tem uma taxa implícita dentro do contrato. E aí você tem que utilizar o conceito de taxa incremental. E aí, o mercado, pelo que eu tenho visto, o mercado, obviamente, a gente tem incentivado de que
A taxa, ela precisa, de uma certa forma, refletir uma taxa de risco equivalente àquele ativo, àquele bem que está sendo arrendado, né? E, então, é por isso que gera uma diversidade de taxas dentro do mercado, porque quando você cria, quando você começa a olhar esse aspecto, e também tem um segundo aspecto que tem que ser considerado também para a definição da taxa, que é o período, então você tem que olhar o ativo que está sendo arrendado e pelo período que está sendo arrendado, você começa a criar complicações. Então, a taxa para você fazer um arrendamento de terra é totalmente diferente de uma máquina. Um contrato de 1, 2 anos, ele é totalmente diferente de um contrato de 40 anos, né, como a gente estava comentando aqui, que a gente chega a ter dentro das usinas. Então, isso cria uma complexidade, gera uma diversidade de taxas, mas o conceito sempre o conceito ele é o mesmo. O conceito é, na ausência de uma taxa implícita, se usa uma taxa incremental que tem que refletir o risco do ativo que está sendo arrendado e pelo período que está sendo arrendado. E aí cada companhia cria o seu modelo de olhar e de calcular tudo isso, né? Obviamente, desde que respeite essas características, que é o que a norma pede, eu acredito que tá correto, né? Perfeito. Aproveitar ali, rapidamente, já ligado ao tema, tem uma pergunta ali do Gonçalves, ele diz o seguinte, né, em relação à taxa de desconto, a CVM emitiu uma circular, né, em 2 de 2019, que dá orientação, inclusive, sobre a taxa de desconto, taxa incremental, IRB, além das tratativas da tomada de crédito de PIS e COFINS. Né? Se você comentasse um pouco, Rodrigo, né, essa questão acho que vem em linha que a gente está discutindo. Né? Tá. É verdade, lá no final do ano passado, só contextualizar um pouquinho, né? O segmento de agronegócio discutiu muito, mas muito, a questão da parceria agrícola, né? E o mercado como um todo discutiu muito o conceito da taxa incremental e essa tomada de crédito. E chegou lá no final do ano passado, a CVM emitiu um ofício, se eu não me engano, lá por volta da segunda quinzena de dezembro, ela emitiu um ofício onde ela tratou um pouquinho do entendimento dela em relação à taxa incremental, ao tratamento dado para o PIS e COFINS, né, sobre a mensuração do cálculo e algumas outras questões lá que ele trouxe. Ele não trouxe a questão da parceria agrícola, apesar do assunto ter sido levado para a CVM, para a discussão do assunto da parceria agrícola, ela não se pronunciou dentro desse ofício. Em relação à taxa incremental, o que a CVM... qual era a problemática? Né? A problemática era que a norma contábil, o IFRS, ele fala que o fluxo de caixa que você está projetando futuro, ele não pode considerar efeitos inflacionários. Só que quando a norma traz o conceito da taxa incremental, ela traz um conceito de taxa nominal, né? Que é a taxa nominal embute um conceito de inflação. Então, qual era a problemática que nós tínhamos, que todo o mercado começou a discutir? Poxa vida, eu vou fazer um fluxo de caixa que não tem inflação e, ao mesmo tempo, vou trazer ele a valor presente por uma taxa que tem um conceito de inflação, né? Pois bem, isso era o que estava em linha com o IFRS, era o que estava discutido, ou que estava dentro da norma IFRS, de fato, existe esse conceito de uso da taxa nominal e do fluxo de caixa sem inflação. Lembrando que, obviamente, essa norma ela foi criada, não foi criada aqui, foi criada para o mundo todo, e muito provável que onde foi criado, onde foi discutido tudo isso, o impacto inflacionário disso não era tão relevante. Já aqui um pouco diferente, a gente tem uma inflação um pouco maior,
e isso gera, né, um efeito no cálculo matemático do fluxo. Então, o que a CVM veio e esclareceu? Porque tinha empresas que estavam ajustando o fluxo de caixa, outras empresas estavam ajustando a taxa de desconto para exatamente estar condizente, fluxo com taxa de desconto. A CVM veio nesse ofício e esclareceu, falou, olha, apesar de eu não concordar, apesar de eu ter uma visão de que, de fato, o fluxo de caixa precisava ter, como que se diz, ter o efeito de inflação, o fluxo de caixa ter o efeito da inflação, para poder ficar condizente com a taxa nominal, isso não está coerente com a norma, com o IFRS. Então, a preferência, e aí foi quando ela se pronunciou, né? Ela falou assim, olha, a CVM orienta que, de fato, o fluxo de caixa seja sem inflação, mas com uma taxa nominal que contém inflação, mas não é a visão preferida da CVM. E, por não ser a visão preferida, ela criou a obrigatoriedade das companhias abertas a fazer uma divulgação com um cálculo onde se embute a taxa de inflação dentro do fluxo, para que você consiga ter uniformidade tanto no fluxo quanto na taxa de desconto. Então, foi esse o conceito ali que a CVM esclareceu no final do ano, ou seja, ela não quis alterar, discordar da norma contábil, porque eu acho que isso geraria um problema muito grande para a gente, né? A gente, como todos sabem, o Brasil tem um compromisso de seguir estritamente a norma internacional, e a partir do momento em que a gente cria regulamentações, orientações diferentes do que você tem na norma internacional, você se desvia e passa a não ter mais um balanço em IFRS, ou, né, enfim. Então, isso criaria um problema muito grande. A CVM, então, preferiu, orientar todos, as companhias abertas, a fazer o que, de fato, a norma estava pedindo, mas corrigir, eventualmente, essa distorção através de uma nota explicativa requerida, né? Então, essa é a visão. Ela trouxe outros assuntos de PIS e COFINS também, que eram questões discutidas à época, né, como, porque se existia um conceito lá, poxa, na hora que eu estou fazendo a projeção do meu passivo, devo excluir PIS e COFINS que eu tomo crédito? E a CVM concluiu também falando, olha, não, o cálculo tem que ser cheio, PIS e COFINS, e o PIS e COFINS só é constituído na medida em que você paga, de fato, o arrendamento, né? Então, foram os dois grandes assuntos que a norma, que a CVM trouxe através do ofício circular lá da segunda quinzena de dezembro. Perfeito. Obrigado pelo Rodrigo. Eu acho que até nós já entramos na segunda questão que eu tinha, que era justamente sobre a resolução da CVM, né, que sugeria até o desconto, né, da taxa de inflação, né, dentro da taxa de desconto, né, e isso ia criar até um impacto, que isso vinha contra a norma, poderia gerar até chegar uma ressalva, né, pela relevância disso, né, nas demonstrações financeiras, né, da companhia, gerar até um ponto de ressalva, né, nas demonstrações financeiras das companhias, quer dizer, era um contrassenso, uma resolução da CVM, né, principalmente para as companhias de capital aberto, né, e, em contrapartida, você tem o CPC, né, a norma, IFRS 16, né, então ele não previa isso, né. E acreditamos, né, Rodrigo, que talvez nas próximas veio, né, como um aviso, né, essa resolução da CVM, que pelo entendi, né, ela abriu mão, né, tudo bem, siga-se então o CPC, mas possivelmente pode vir, né, nas revisões, né, do CPC, do IFRS 16, pode vir uma mudança, talvez compreendendo essa orientação da CVM no futuro próximo, né. Acho que é por aí. Né? É o que eu acredito, viu, Dirceu? Eu acho que, obviamente, o mercado brasileiro cada vez está mais maduro em relação à emissão de novas normas,
Mas esse eu acho que é é um bom exemplo aqui para que a gente, no momento em que as normas estão sendo criadas, a gente ter interação com os órgãos reguladores para poder, de fato, externar essas complicações e essas diferenças que, às vezes, o nosso país pode ter, que o nosso segmento pode ter, né? Porque uma vez a norma emitida, fica mais difícil, né? Tudo fica mais difícil de você depois voltar. Agora, isso não implica em ter uma revisão no futuro da norma. Acho que a gente já aconteceu em várias normas. Aliás, todo ano tem revisão de normas e ajustes. Então, muito provável que isso, em algum momento, pode até ser alterado, tá? Tá bom. O próximo, né, uma pergunta, né, também para o Rodrigo, né, estou vendo aqui o João, né, já vem em linha, né, os temas que a gente tem apontado, né, isso é mais bom, né, a gente está vendo que as questões estão muito no sentido, né, dos temas que nós mapeamos, né, em torno do IFRS 16, né, ele está perguntando como estão tratando as parcelas referente ao direito de uso na entre-safra, né. Então, tem esse que está sendo bastante discutido, né, direito de uso, né, da planta portadora, né, uma parte, né, do circulante, do ativo biológico, não tinha que vir para dentro, né, do direito de uso. Eu gostaria que comentasse, né, depois a gente pode concluir um pouco, né, o que está sendo visto, que a praxe tem visto, e vocês têm acompanhado como as companhias têm tratado esse tema específico, né, do direito de uso da planta portadora. Legal. Lembrando que o direito de uso, a amortização do direito de uso, ela precisa ser feita ao longo do período do direito, do uso, né, do contrato. Então, obviamente, se você tem um contrato lá de uso de terra por 10 anos, você vai amortizar ele de forma linear, o direito de uso, por 10 anos. O ponto é que, na medida em que você amortiza esse direito de uso, qual é a contrapartida dele? Então, eu acho que é isso que precisa ser avaliado com detalhe. O Casale, eu acho que até comentou um pouquinho aí do assunto de alocar parcela da amortização do direito de uso para a planta portadora, que, para mim, faz todo sentido, porque na medida em que você amortiza isso, o direito de uso, de forma linear, pelo período do contrato, parte disso vai para benefício da planta portadora, parte vai para o ativo biológico, parte pode ir para o custeio já do estoque ali, que vai formar o custo do estoque, enfim. É sempre importante a gente avaliar a contrapartida da amortização, porque a amortização ela vai ser de forma linear pelo período de contrato. Acho que isso é bastante uniforme, onde eu tenho visto em toda a indústria, né? O importante é olhar qual é a contrapartida. A contrapartida nunca é automático seu resultado, seu custeio, né? Você tem, por exemplo, planta portadora, quando você pega lá um contrato lá de um ciclo completo, né? Você faz lá um contrato de 6, 7 anos. Normalmente, o primeiro ano é para formar a planta, né? Então, todos os custos no modelo anterior, você já contabilizava dentro da planta portadora. Então, também entendo que a amortização desse primeiro ano é a planta portadora. Então, na medida em que você faz isso, você corrige todos esses problemas de entre-safra, de problemas de período que você eventualmente possa ter, né, Dirceu? Então, acho que esse é o nosso ponto. E aí eu chamo a atenção para uma coisa, né? Na medida em que você, que é muito importante, que eu tenho visto já algumas discussões, na medida em que você fez o valor presente do seu passivo, na medida em que você está contabilizando a volta do AVP para dentro do passivo do arrendamento, e a contrapartida desse passivo, ele foi um ativo imobilizado, vamos imaginar ali no caso do Casale, que ele comentou, da planta portadora. Eu chamo a atenção, por exemplo, para o direito de
direito não, né? Porque hoje a direito era lá anterior, lá bem antigo na norma. Hoje já é requerido, né? Você capitalizar juros sobre financiamentos quando você tem um ativo imobilizado. Se a planta portadora está debaixo da norma de ativo imobilizado, então há, inclusive, discussões e espaço para poder defender que a contabilização do AVP do passivo, que tem correlação com o primeiro ano que está indo para a planta portadora, ser capitalizado também, né? Então, é uma questão que eu chamo a atenção aí para todos avaliarem também, tá? Legal, Rodrigo. Realmente é um ponto importante aí e faz muito sentido, né? Acho que a maioria já está discutindo esse assunto e até a questão, né, do circulante, né? Você tem que tomar muito cuidado, né, nessa da planta portadora. Se você inchar demais, né, vira aquela... Você acaba fazendo, né, praticamente um impairment, né, a cada mês, ou pelo menos a cada trimestre, né? Então, você corre risco, né, de contabilizar lá e daqui a um pouco ter que fazer o ajuste e já trazer isso para resultado, né? Então, interessante o ponto, né? O próximo item, Rodrigo, que um pouquinho fora, né, até do contexto, né, do tema, né, do nosso webinar, que a gente fala em planejamento e custo, impacto nas companhias, mas ele é diretamente ligado ao IFRS 16 e está sendo uma preocupação agora, né, principalmente das auditorias, né, nós estamos, a maioria, fechando as demonstrações financeiras, né, em março, que é uma nova avaliação do teste de impairment, né, que acaba sendo vinculado ao CPC 01, mas acaba tendo um impacto, né? O que acontece, né? Com a adoção, né, da norma, né, do IFRS 16, né, você tem um valor muito maior, né, de ativos contabilizados, que é o seu direito de uso, né? Então, na hora do cálculo, né, de geração de receita, né, de retorno desses ativos, né, isso tem gerado algumas discussões. Eu gostaria que comentasse um pouco, né, essa nova visão, esse novo olhar, né, das auditorias em cima do teste de impairment, considerando, né, a adoção da norma IFRS 16 dentro das demonstrações financeiras. Não, legal, eu acho que é uma boa colocação. De fato, o ativo como um todo, na medida em que você contabiliza todo o direito de uso, você aumenta ele de forma significativa, e ele é a base para comparação com os fluxos de caixa futuro projetados para fins de recuperabilidade dos ativos. Exatamente. Então, de fato, é aquilo que a gente estava falando. Na medida em que, às vezes, você contabiliza uma parte do direito de uso, recicla ele para dentro da planta portadora e vai para o ativo biológico e tal, você está inchando, vamos dizer assim, né, o ativo ali com todos esses valores, e ele passa a ser um valor maior, relevante, para poder ser sustentado por projeções futuras, né? Então, aquelas companhias que têm o que a gente chama de margem, né, de folga ali no cálculo, quando essa folga ela é muito pequena, você corre um sério risco ali de ter um impairment para ser contabilizado. Eu só chamo a atenção o seguinte: nesse cálculo, é muito importante levar em consideração também o passivo, tá? Então, às vezes eu já vi, em alguns casos, companhias utilizando só para fins de comparabilidade o ativo, né, o direito de uso, mas, no meu entendimento, e pelo que eu tenho discutido com a nossa área, principalmente a nossa área que apoia a gente nessas avaliações, né, de fluxo de caixa, é importante deduzir do direito de uso o passivo correspondente, né? Então, que é o passivo lá de arrendamento. Então, isso torna o direito de uso bem menor. Quando a gente, em outras palavras, né, quando você estiver fazendo o teste de impairment, é importante considerar o valor líquido, ativo menos o passivo correspondente para fins de teste de impairment.
Mas, de fato, é algo que é importante ter atenção, porque os ativos, de uma certa forma, eles aumentaram. Né? Aumentar, né? A gente já tem percebido, né, no geral, né, nas discussões, né, eu acho que uma boa parte já está nesse período de discussão, uns talvez não, outros sim, já, né, na Corurip nós já estamos discutindo esse ponto, né, da auditoria de março, e realmente já percebemos que está sendo considerado e tem um impacto, né, até tivemos que reprojetar os nossos fluxos, né, o fluxo de longo prazo, né, o famoso business plan, né, que nós usamos, ou a grande maioria usa como base, né, para esse teste impairment e análise do CPC 01, com esses efeitos, né, então você tem, lógico, você tem um ativo maior, né, então quando você vai para o fluxo de caixa, né, você acaba, o fluxo de caixa até do valuation da companhia, né, para ver se gera um impairment ou não, você tem que considerar também uma necessidade maior de CAPEX, né, que está diretamente atrelado. Né. Deixa eu aproveitar também, né, agradecer a todos, que nós estamos com mais de 200, né, participantes, né, nesse webinar até agora, né, importante, isso mostra a relevância, né, do tema e importância para a contabilidade das companhias, né. Rodrigo, eu te agradeço inicialmente, os pontos, né, específicos foram esses, né, nós vamos dar sequência ali, vamos interagindo, né, vou passar, te acionar a todo momento, né, nós passamos de uma hora de webinar, vamos continuar, tem várias perguntas aqui para responder, são várias, talvez a gente não consiga responder a todos, né, peço desculpa para quem, né, a gente não conseguir responder, vamos tentar, nos próximos 15, 20 minutos, responder o máximo de perguntas possível. Está dividindo, né, entre vocês aqui, Fernando, Ivon e Rodrigo, tem várias perguntas interessantes. Algumas nós já passamos, replicamos. Tem uma pergunta aqui do André, né, André, nós já acabamos, já passando esse tema, né, uma dúvida dentro das taxas de captação de empréstimo. Teoricamente, já teríamos que foi a resolução da CVM, que ela acabou, tipo assim, cedendo, né, tipo assim, ficou meio assim, né, eu acho que tem que ter, mas no CPC não está escrito, né. Exatamente, acho que é isso mesmo, a taxa de captação de empréstimos, né, ela teoricamente já tem, sim, a inflação ali dentro. Agora, lembrando, né, a norma, ela fala que o fluxo de caixa que você vai utilizar para poder trazer a valor presente não deveria ter a inflação. Então, você cria um problema, vamos dizer assim, de ordem matemática para o cálculo, né, porque é como se você estivesse, né, comparando banana com laranja, né, não tem jeito, você não pode fazer um fluxo sem inflação e trazer para uma taxa com inflação, tem que ser nas mesmas bases, mas é isso mesmo, mas é o que está na norma, e aí esse foi o grande ponto lá da CVM que ela tratou, tá? E ela concordou, né, de seguir a norma que está escrito, né, no CPC. Segue a norma, e qual é a recomendação dela? Para as companhias abertas, passou a ser exigido uma divulgação, uma nota explicativa, com essa correção, né, utilizando fluxo com inflação e taxa com inflação, para que você tenha a mesma base. Perfeito, né? Tem uma outra pergunta do João, ele está perguntando como estão tratando as parcelas referente ao direito de uso na entre-safra, né? Bom, na Corurip, né, a gente acaba contabilizando normalmente, né, as parcelas de direito de uso, nós estamos fazendo a princípio linear, né, vem para os resultados, porém, né, depois a gente difere para entre safra, para amortizar, né, na safra seguinte, né. Então, na verdade, acaba meio que fazendo o giro, né, sai do ativo, volta, não só muda de conta, né, baixa do direito de uso para o resultado e volta, né, para o diferimento, né, para ser amortizado depois, né? Isso nós adotamos. Fernando, eu queria comentar também como é que vocês estão tratando na Tietê Agroindustrial. Ivon, fica à vontade. Fernando, como é que vocês estão fazendo?
Da mesma forma, da mesma forma, nós fazemos a capitalização, isso, exatamente, o mesmo conceito que vocês adotam. Perfeito. Ivon também? Está com o seu microfone fechado, Ivon. Aqui na Jalles a gente calcula essa depreciação de forma acelerada, né? Apropria tudo durante a safra para não ter que ter esse diferimento para o ano seguinte. Então a gente já reconhece na safra atual o custo dessa safra. Ah, entendi, né? Então você antecipa tudo para a safra. Entendi. Perfeito, né? Com um conceito diferente, que no final acaba dando quase a mesma coisa. Então é interessante. Legal, João, obrigado pela pergunta, né? Do Paulo, a amortização de direito de uso deve seguir o mesmo raciocínio do imobilizado comum. Não acredito que proporcional à moagem seria a melhor opção, pois são lógicas diferentes, né? E pelo tempo do contrato por semente de safra. Eu acho que vem praticamente ao encontro, né, que nós discutimos tem várias formas de fazer. Quando eu falo que no final acaba dando a mesma coisa, talvez no primeiro ano não, né? Se você fizer a amortização linear, né? E você chega a entre safra, você difere, você acaba no primeiro ano, então você estaria contabilizando a depreciação, né, do direito de uso, né, de 9 meses, né, 10 meses, né, ficar 3 de entre safra fora, você difere. Mas a partir do segundo ano, né, você faz isso de novo, você estaria depreciando 9 meses e considerando 3 de amortização, né, que veio na entre safra. Você fecha um ciclo de 12 meses da mesma forma, como se fosse linear. Eu acho que as duas formas, eu acho que podem ser, são corretas, né, fica a questão do primeiro ano, que talvez você estaria uma depreciação de direito de uso um pouco menor para o seu resultado. A partir do segundo ano, tudo se equilibra, só a forma de fazer é diferente, né? Fernando, quiser comentar também o entendimento, Rodrigo, fica à vontade. Bom, basicamente isso aí é o que já acontecia no passado, acho que o Rodrigo lembra bem, da própria depreciação, né? A depreciação da entre-safra está em algumas empresas que fazem de forma acelerada, de forma que 12 meses caibam em 8, 9 meses, para ficar tudo dentro do período. Sim. E algumas depreciam na entre-safra, fica isso capitalizado lá no ativo e depois descarregado na safra seguinte. A diferença é que nem você comentou, Dirceu, eu concordo que é no primeiro ano de adoção dessa prática e no último ano, quando isso acabar, seja lá quando for. Então, a diferença dá nos extremos, né, nas pontas. O meio acaba sendo meio que um equilíbrio, né? Meio que equilíbrio, né? Perfeito, né? Seguindo aqui, né, Paulo de novo, sobre os adiantamentos, os valores adiantados não estariam ligados diretamente ao passivo, IFRS. Então, sobre o adiantamento, os valores adiantados não estariam ligados diretamente ao passivo, IFRS, pois devo projetar os valores futuros devedores. Esse valor não seria melhor de amortizar pelo restante do contrato dentro do direito de uso, uma vez que ele não transitou no custo, são valores que passados, né? Entendi mais ou menos a questão, né? Quiser comentar, né, em seguida, Fernando, eu entendi, né, o que ele quis dizer, né, na verdade, o adiantamento, faz sentido, né, a pergunta assim, Paulo. Se você me permitir, eu acho que tem uma questão aí do adiantamento, que é o seguinte, né, de fato, o adiantamento, ele já está descontado lá do passivo. Quando você faz a projeção do passivo para poder determinar o valor do direito de uso, que no momento inicial ele é o mesmo do passivo, você não considera os adiantamentos, porque esses adiantamentos você já fez esse pagamento. Então, quando você calcula o passivo remanescente, ele estaria fora. Mas a norma, ela traz em algum momento, não me lembro agora de cabeça aqui, que os adiantamentos efetuados até o momento da adoção inicial, ele precisa ser reclassificado para o direito de uso. Então,
esse seria o que a norma está falando. Mas eu já vi, eu acho que até o Casale comentou também no cálculo lá, acho que como foi feito em algumas empresas também é feito de uma forma diferente. Quando você está projetando o passivo, você não desconta o adiantamento. Então, você projeta o passivo cheio, o passivo cheio. A contrapartida é o direito de uso, porque ele bate com o direito de uso, só que aí a hora que você pega esses adiantamentos, você tem que reclassificar ele como redutor do passivo. Perfeito. Já adianta, né? Então, são caminhos de se fazer a contabilização, mas que, ao meu ver, a hora que a gente começa a ver todos os casos, ele dá praticamente no mesmo número. Mas faz muito sentido a pergunta do Paulo, porque, na verdade, você não despesou elas ainda, então você contabiliza como redutor, né, no seu passivo, que você já pagou, né, e sim, você tem que trazer isso para o resultado em algum momento, né, através do direito de uso, né. Exatamente, esse é o ponto, ele vai para o resultado por meio do direito de uso. Exatamente, você pagou, mas ele estava com um adiantamento, né, então faz muito sentido, Paulo, e é o correto, né, tá certo, né. Então, temos, seguindo aqui, o Fábio, né, está falando que nós falamos do sistema, o Fábio da Uisa está falando que eles têm um sistema, né, já implantado, né, na Uisa, né, Mato Grosso, exceto para parcerias agrícolas, né, que imagino que seja no Excel ainda, né. Robson está falando que a amortização, ela tem que ser linear ou pode fazer anual, período safra. Acho que é um assunto que nós já discutimos, né, eu acho que ele pode ser período safra, né, aí, teoricamente, você teria que diferir, né? Quer dizer, depende, se você programar o seu sistema, né, que é o equivalente à safra, você fizer a depreciação acelerada, né, está correto, ou pode ser anual, né, anual, se você diferir 3 meses, e você acaba amortizando, né, na safra seguinte, né, Fernando, acho que esse é o caminho, e no final fica na mesa, tem aquele delay, né, do primeiro ano, talvez no último, no meio, acaba ficando igual. Acho que cada companhia procura entender o que é mais prático, né, para ela, né. Correto, acho que Fernando? por isso, desculpa tentar interromper, acho que por isso que até é importante cada um criar a sua política contábil, né. Acho que escrever isso na política e disponibilizar isso à auditoria, para eles enxergarem qual foi o racional da companhia, o porquê deixar na entre safra descarregar no outro ano, ou por que descarregar acelerado dentro da safra. O importante, a auditoria vai olhar a realização dentro do período do acumulado 12 meses. Acho que tendo o racional, acho que é tudo importante se construir. Acho que não simplesmente fazer porque achei melhor fazer assim. Não, acho que tudo tem que ter um embasamento e criar dentro da política contábil de cada empresa. Perfeito, né? Vamos lá, tem o André Martins aqui, foi sobre a mensuração do IFRS 16. Qual a periodicidade que está sendo feita, né? Sobre a remensuração, né? Tá, esse é um ponto importante. Após realizada a remensuração do ativo do direito de uso, passivo, arrendamento e parceria, a depreciação do exercício corrente é afetada, atualizado pelo Consecana, atualizado somente a partir do exercício seguinte. Essa é uma questão boa, né, vou passar para o Fernando, né, nós discutimos, né, um pouco nesse assunto da mensuração, se você puder responder, né, o André Martins, né, fez essa questão, né. Isso é a questão, né, das taxas, realmente, quando a gente tem uma variação muito grande, né, índice Consecana, por exemplo, né, uma distorção, né, entre o início e o fim do ano, isso realmente gera um efeito, né. Fernando, vou jogar essa bola para você. Tranquilo. Isso aí também é outro ponto muito importante, porque nós temos duas remensurações, acho que até o Rodrigo me ajuda depois e o Ivon a detalhar melhor. Você tem a remensuração no caso de alterações no preço, no caso do Consecana, é um exemplo, e você tem alterações na sua taxa, porque como nós estamos num momento muito de economia volátil, a Selic caindo ou subindo muito, e isso impacta paralelamente a taxa DI também, então você tem que estar constantemente avaliando isso, quais são os efeitos, porque a norma não traz o que é relevante, o que não é significativo, ela não traz essa... Porque, de novo, acho que volta para o momento zero, né? Depende de cada empresa o que é relevante. Até porque quanto tempo você tem de contrato pela frente, quanto você não tem, quantos contratos você tem nessa situação.
Então, acho que tem muitas perguntas atreladas a isso antes de responder. Faz todo mês, faz uma vez por ano. Consecana, por exemplo, os preços que saem no mês a mês, eles são provisórios. Então, eu não poderia fazer pelo menos a meu ver, tá? Eu não poderia fazer uma remensuração todos os meses, porque é loucura. É impossível você fazer isso. Até porque aquele preço não é final. Você só vai ter o preço final quando acabar a safra. É lá no último mês. Então, é ali, um exemplo clássico que você deu agora, Dirceu. Nós fechamos a safra 18-19 com consecana de 0,58-56. E fechamos a do ano passado 65,79. É muito longe, é bem diferente um do outro. Faz todo efeito você fazer uma remensuração agora. Só que a remensuração, não usando a mesma palavra, mas é prospectiva, me corrija errado, né, Rodrigo? Você faz dali para frente. Aquilo que você baixou já para o custo para trás, que é o linear, você não mexe, você não joga um complemento por remensuração, algumas coisas assim. Então, você remensura, atualiza os dois lados, ativo e passivo, e dali para frente você atualiza o linear e dali para frente você corrige o fluxo. O fluxo, né? Então, Perfeito. basicamente é isso. Eu acho que é muito cuidado nessa remensuração, porque senão também vai ficar uma loucura enxergar isso, né? Uma linearidade. Se for fazer o recálculo para trás, né? Exatamente. Eu acho que não é nem intenção da norma isso. Só complementando, se vocês me permitirem, o Consecana, ele é um negócio diferente, né? Ele, por si só, é um negócio, acho que é particular do nosso setor, do setor sucroenergético. E isso também a gente teve várias discussões ao longo deste ano, e o nosso entendimento é que a remensuração, primeiro, né, quando que a gente tem uma remensuração? É porque provavelmente você tem um contrato que tem pagamento variável atrelado a um índice ou taxa. Então, é isso lá o que a norma fala, né? Então, provavelmente, quando você está nesse conceito, você tem que remensurar de tempos em tempos o seu passivo. E quando que é esse tempo em tempo? A norma fala, é quando o fluxo de caixa contratualmente altera. Então, quando que contratualmente altera quando você tem o caso do Consecana? É só lá na frente. É como o Casale comentou, né? Não é no mês a mês, porque esse mês a mês ele é um Consecana provisório. O definitivo, você só vai ter o definitivo no final da safra. Então, é lá em que você faz toda a remensuração. E é sempre prospectivo. Nunca retrospectivo. Prospectivo. Você mexe dali para frente e a diferença adiciona ou exclui do direito de uso e ele é amortizado ao longo do período remanescente. Taxa de juros, você vai remensurar, mas só para os novos contratos. Tudo aquilo que foi já mensurado por uma taxa incremental ou taxa implícita no início, ela não sofre alteração, ela não se remensura novamente, só os novos contratos. Na medida em que você vai adicionando novos contratos, esses novos contratos precisam ser, como normalmente, calculado por uma taxa atual de mercado daquele contrato. Lembrando, né, que tem que atender às características de prazo e de especificidade do ativo ou do que está sendo arrendado ali no contrato. Perfeito, Rodrigo, ficou bem claro, né? Seguindo aqui, tem uma pergunta do Cleiton, né? Interessante, né? Todos vocês estão separando na DRE os efeitos da norma para fins de entrar na ECF, os efeitos para fins de imposto de renda, né? Bom, né, vamos dividir em dois rapidamente, né? Para fins de DRE, como nós já falamos, a norma, ela é oficial, né? O CPC, né? 06, o Brasil, né, dentro da convergência das normas internacionais, adotou, né, o IFRS 16. Né. Para fins de DRE, também hoje, né, na CURIP, a demonstração financeira oficial é com DRE, com tudo dentro das normas. Né. Para fins gerenciais, né, internamente, a gente acaba, assim, separando. Hoje é o que nós entramos, o Fernando falou um pouco desse assunto, a gente tem 2, 3 contabilidades, né, talvez uma com IFS, sem IFS, e ainda a questão de custos.
Não, a contabilidade, sim, acaba sendo, né, uma oficial, uma só, dentro das regras, né, dentro das normas brasileiras, né, de contabilidade, que inclui FRS 16. Mas, sim, para algumas avaliações gerenciais, nós fizemos separado, tudo separado em contas específicas no resultado, todos os efeitos do FRS 16, justamente para essa questão da SF, né, para você separar depois e tirar os efeitos, né, para fins fiscais, né. Fernando, rapidamente, quiser colocar, né, seu ponto, nós já estamos indo próximo, né, para a parte final, né, já estamos próximo do limite do tempo, né, sabemos que é um assunto, né, que a gente poderia ficar discutindo, né, mas durante um dia, praticamente, né, mas estamos próximo de encerrar, eu acredito que nós vamos conseguir responder todas as perguntas, né, estão anotadas aqui. Vamos tentar retornar à medida do possível, né, eu já coloquei também os meu telefone à disposição, para a gente tirar as dúvidas, né, Fernando Casale, né, da Tietê, Agroindustrial, né, Ivon, da Jales Machado, Adriano, né, da Cururipe, Rodrigo também, tenho certeza, a Price, como sempre, né, está à disposição. Só rapidamente, Fernando, sobre essa questão da separação, né, à vontade. Bom, deixa eu só uma estatística rápida. Nós fizemos exatamente igual a vocês, nós procuramos tentar separar ao máximo desde das contas de resultado, justamente por causa da anulação da Receita Federal. E uma estatística, nós tivemos que criar 45 contas contábeis para conseguir separar dentro de cada produto e 90 centros de custo, para conseguir ficar tudo separadinho de uma forma rápida, sem ter que ficar procurando muita informação para ter a separação, a segregação de forma eficiente, tá? Foi basicamente isso, mas fizemos do mesmo formato. E por fim, assim, eu agradeço pelo convite da UDOP, Adriano, e obrigado pela discussão com vocês. Foi um prazer. Perfeito, Fernando, muito obrigado, né? Bom, né, eu peço desculpa realmente por não conseguirmos responder todas as questões, né, a maioria, acho que estou vendo aqui, a grande maioria está vinculada aos temas debatidos, né, vejo várias questões ali, perguntas, as pessoas já próprias foram, algumas até respondendo, fizemos assim, isso, aquilo, praticamente todas as perguntas direcionadas diretamente ao tema, né, que foi abordado, né. Quero agradecer imensamente essa participação maciça, né, nós tivemos mais de 200 pessoas, né, participando desse webinar né, da UDOP, a adesão foi realmente, superou as nossas expectativas, isso prova, né, da importância desse tema e a relevância da contabilidade, acho que a maioria que estão participando são de uma forma ou de outra vinculadas às demonstrações financeiras da companhia e de grande relevância, né. Quero agradecer, né, o apoio cultural, né, dentro da UDOP, né, desse evento, que a Bayer, a Corteva, a FMC, a Cooper, Suez, Singenta, o EPL. Obrigado pelo apoio, né, para esse evento. Um agradecimento muito especial, né, ao Fernando, né, gerente corporativo, né, da Tietê Agroindustrial, né, de controladoria, Ivon, né, coordenador contábil da Jales Machado, obrigado pela presença, Rodrigo, né, da PwC, muito importante, né, esse apoio, né, e compartilhar com a gente, obrigado por aceitar o convite, né, ao DOP, também eu agradecer, mas vou passar até a palavra agora para o Adriano, né, que é o coordenador de custos, né, da usina Cururipe, e também o coordenador de custos, né, da UDOP, né, que coordena o departamento de custos, né, dentro da UDOP, né. Adriano, fica à vontade de suas considerações. Bom dia a todos. Na verdade, em nome aí da UDOP, você já fez os agradecimentos aí às pessoas. É um tema que foi procurado há 60 dias atrás pela Rosângela. Nós discutimos o que a gente poderia trazer para um webinar de controladoria e custo dentro da UDOP. E a minha ideia inicial foi exatamente esse tema, porque naquelas semanas estava sendo discutido no nosso grupo de WhatsApp. Então, eu falei, acho que vai ser um tema bastante relevante, o tempo vai ser curto e vai ser bastante discutido. E foi esse sucesso que a gente teve visto aí durante o
1 hora e meia praticamente de apresentação. Agradeço a todos por terem aceito os convites, né? Foram sugestões aí de pessoas para participar do evento, profissionais bem nomeados e qualificados no segmento sucroenergético. Agradeço imensamente a participação de cada um. E a gente fica à disposição para fazer um novo webinar, se for o caso, para a gente estender o assunto, fundar um pouco mais, fazer algo diferente nos próximos tempos. São tempos difíceis, diferentes do que nós já vivemos, nos adaptando para continuar discutindo aí, né, e tomando as devidas decisões em relação ao tema. Mais uma vez, obrigado a todos os envolvidos aí. Obrigado, Adriano. Bom, peço desculpa novamente, a gente não tem conseguido todas as questões, né? Foram muitas questões, o assunto realmente é extremamente relevante, né? Então, eu acho que foi um bate-papo muito bom, né? Eu acho que bastante coisa nós discutimos, repassamos, né? Não tem nenhum especialista no assunto, né? Sabe tudo, nós estamos compartilhando, né? Junto com o Rodrigo, com todos vocês, obrigado pelas questões que foram enviadas. Eu passei, vou até passar depois o telefone, né, do meu particular e como gerente de controladoria, né, corporativa da Coruripe, estou à disposição também para auxiliar, né, eu ia falar ensinar, mas não é nem a palavra correta, nós estamos um ajudando o outro, né, e fazendo o melhor e enquadrando as companhias dentro da norma. Mais uma vez, obrigado a todos pela maciça participação, né, muito importante, ficamos felizes pela participação mesmo, né, de todos vocês, aos meus debatedores, mais uma vez, obrigado a todos, a Rosângela, né, da UDOP, importante a gente lembrar, correu atrás, né, e ajudou muito, né, no evento, né, de divulgação e tudo. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, e estamos à disposição para tirar dúvidas, mais depois por e-mail e auxiliar e compartilhar informações, né? Um grande abraço a todos vocês. Foi bom, foi uma hora e meia de muita satisfação, né, de conversar com todos e debater esse assunto, né? Grande abraço, muito obrigado e até numa próxima. Se encontramos em alguns eventos por aí, se Deus quiser. Tá bom? Grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço para todo mundo. Obrigado, abraço.